E aí, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos falar do Inter, que venceu o Ceará por 2-0 no Castelão nesta quinta-feira. Primeira vitória do Inter no Castelão desde 2017, quando o técnico do Inter era o Guto Ferreira. Dessa vez o técnico derrotado pelo Inter era o Guto Ferreira, o técnico do Ceará. E o Inter foi para a segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Inter vai a 50 pontos, fica a 6 pontos do São Paulo, fica um ponto à frente de Atlético Mineiro e Flamengo, também é 2 à frente do Grêmio. O Inter tem 6 à frente do Palmeiras, o Inter tem jogos a mais que esses times, né? Então pode até perder essas posições. Mas no momento o Inter é segundo colocado no campeonato. E agora eu vou fazer um vídeo que daí vocês vão ficar falando, oportunista, engenheiro de obra pronta, sei lá o que, e eu sei que vai suar, tá? Mas eu juro que no final do ano passado eu queria fazer um vídeo falando sobre isso, quando foi confirmada a permanência do Abelão. Eu queria ter feito um vídeo sobre isso. Acabou não acontecendo no dia por algum motivo, acho que entrou um outro assunto. E depois, eu até coloquei no Twitter, eu tuitei um pouco sobre isso, sobre o Abel no Inter, até respondendo um tweet do Vinícius Fernandes, amigo do Rio Grande do Sul, trabalha aqui em São Paulo, mas lá do jornalista do Rio Grande do Sul. E do Alexandre Perim também, acho que entrou também nessa conversa no Twitter naquele dia lá, nos últimos dias do ano. E eu também falei sobre isso em 2 lives. Na última live de 2020 e na primeira live de 2021 eu sei que falei disso respondendo pergunta. Então assim, eu já achava isso. Não, eu juro que não é engenheiro de obra pronta. Mas o Inter acertou quando manteve o Abelão até o fim da temporada. Mesmo aí com tudo acertado para o Miguel Ángel Ramírez, o melhor para o Inter é ficar com o Abelão até o final da temporada. Por quê? Porque eu acho que assim, porque o Abelão é o melhor, sei lá o que, a melhor solução. Não acho. Eu acho que o Abel é um técnico que já ficou para trás. Ele não é mais aquele técnico capaz... Eu não vejo nele uma capacidade de montar uma equipe continuamente vencedora, como foi aquele Inter dele na década de 2000. E ele vem numa sequência muito ruim de trabalho péssimo no Vasco, um trabalho fraco no Flamengo, fraco no Fluminense antes disso. Então ele não vem numa sequência boa e não temos muitos motivos para acreditar que em longo prazo ele seja uma solução para o Inter. Ainda que possa no momento inicial até conseguir bons resultados, em longo período acho que não. E a gente vê até que o Inter melhorou, 5 vitórias seguidas já, sendo uma pela Libertadores e 4 pelo Brasileiro. Então agora o time está até melhor, jogando um futebol um pouco mais convincente. Aí venceu bem o Palmeiras, por exemplo, no meio dessa sequência, venceu o Boca fora de casa no meio dessa sequência, mas não é o Inter que joga um futebol dos mais modernos, dos mais espetaculares. É um time que joga um futebol em que o time fica mais resguardado atrás, né? Tanto é que o time até tomou uma pequena pressão do Ceará no começo do jogo, dessa quinta. O Inter é um time que fica mais resguardado atrás e sai em contra-ataques, e ali consegue fazer seu jogo. É um time que joga um jogo mais conservador, né? Pode funcionar como para apagar esse incêndio aí que existe final de temporada. Em longo prazo eu não sei se é o melhor. Mas a questão o Miguel Ramírez, se assumisse agora, seria uma boa pro Inter? Eu tenho dúvidas, porque eu acho ele um bom técnico, acho que a ideia de contratá-lo é boa, é um técnico que pode modernizar o futebol que o Inter pratica em campo e também a estruturação ali de trabalho de base, tudo para criar uma continuidade no trabalho que em longo prazo pode dar muitos frutos para o Inter. Eu realmente acredito nisso. Agora, o time atual do Inter não é um time cujo elenco foi feito pensando no Ramírez, foi feito pensando no Kudê. E o Kudê tem um estilo de jogo muito diferente do Ramírez, é muito diferente, né? O Ramírez, por exemplo, é um técnico que joga mais em velocidade, com um time mais veloz. O Kudê não é, o Kudê é muito em pressão na saída. O Ramírez gosta de velocidade, o Ramírez gosta de pontas muito velozes, muito físicos pelos lados, abrindo o jogo. O Inter não tem jogadores com essa característica, vai ter o Marcos Guilherme para fazer isso. Agora, talvez o Caio Vidal, que está aparecendo agora, também pode ser um jogador para fazer isso. Mas assim, o Inter não tinha como as figuras mais importantes do elenco jogadores muito com essas características. Por quê? Porque era um time para jogar mais com força lá na frente. Então, o Ramírez, se assumisse o Inter, ele talvez demorasse para ter resultados.
eu não acho que ele poderia ter resultados imediatos tão bons assim. Talvez essa transformação do estilo de jogo do Kudê para o estilo de jogo do Ramires pudesse até ser traumática, ali de resultados demorarem para acontecer, e isso poderia colocar em dúvida até a capacidade do Ramires, ou se ele estava fazendo a coisa certa. Então, eu até acho que assim, o Ramires, quando assumir o Inter, vai ter que fazer algumas mudanças ali que talvez demorem para ter algum efeito. Não vai ser negócio papum. Agora, uma coisa é você assumir nesse período, quando você está jogando campeonato estadual e alguns jogos da primeira fase da Libertadores, ali, fase de grupos que, ou vai pré-Libertadores, é meio complicado, mas se for a fase de grupos, dá até para o Inter começar lidar um pouco, controlar esses jogos ali com um time ainda não muito arrumado, mas lidar bem com esses jogos até o time se arrumar para as fases mais importantes da Libertadores do ano que vem, pensando numa campanha de Libertadores. Agora, assumindo agora, numa reta final de Brasileiro, precisando ainda fazer pontos para buscar essa vaga na Libertadores, eu não sei se o Ramires era melhor, porque o Inter era capaz de ter uma instabilidade e demorar ainda para se recuperar. O Inter teve essa instabilidade. O Abel já tem um estilo de jogo bem diferente do estilo de jogo do Kudê. O time do Kudê é muito mais ativo na marcação, o do Abel é muito mais passivo na marcação. O do Kudê ataca a bola, o do Abel fica mais parado lá esperando, né? E o Inter passa por uma instabilidade. Tanto é que se a gente somar o último jogo do Kudê, que foi empate contra o Coritiba por 2-2 no Brasileiro, e os primeiros jogos do Abel, o Inter teve uma sequência de 8 partidas com uma vitória só, que foi a vitória contra o América Mineiro, no Independência pela Copa do Brasil, mas foi uma vitória que o Inter nem jogou muita bola, conseguiu um gol lá no finalzinho e ainda perdeu na disputa de pênaltis, quer dizer, então uma vitória que ainda ficou com gosto amargo, né? Então o Inter teve um problema nessa transição, só que como é o estilo de jogo do Abel? É um estilo de jogo, o sistema de jogo do Abel para implementar na cabeça do jogador brasileiro. É um estilo de jogo mais simples, mais fácil de compreender, porque os jogadores são mais acostumados a essa dinâmica. A recuperação veio. E o Inter acabou se achando um pouco ali e conseguiu aí melhorar os resultados. Não é um futebol que eu acho que, nossa, que esse futebol do Inter é maravilhoso, sei lá o quê, mas conseguiu se encontrar um pouco, conseguiu descobrir o tempero do arroz e feijão. Tá? Não está fazendo um prato, um super arroz e feijão trabalhado assim, mas tem uma cebola, botou um alho, de repente um baconzinho lá no feijão ali para dar um gostinho. E assim, fez o basicão, que permitiu ao Inter conseguir alguns pontos. E no momento em que o Inter consegue estancar a sangria que vinha dessa sequência aí de 9 jogos com uma vitória só, e o Inter volta ao campeonato, porque o Inter, em determinado momento, parecia que tinha saído do campeonato, né? Não ganhava de mais ninguém, e você ficava até pensando, nossa, o Inter caindo do jeito que está caindo, é capaz de ser ultrapassado ali por Fluminense, Santos, Corinthians, até o time que está naquele pelotão. Agora não. Agora o Inter voltou a ganhar, tá mantendo essa vantagem, até aumentando. Beleza, a gente consegue novamente ver o Inter brigando pelas posições na vaga da Libertadores, até em vaga direta na Libertadores. Por quê? Porque esse arroz e feijão era mais fácil. O Ramires era capaz de chegar e vai que fazer um prato mais elaborado, que o Inter talvez até tivesse condições para isso tudo, mas demoraria mais para ensinar esse prato, né? Então eu acho que a permanência do Abel era boa naquele momento, como é boa neste momento, porque mantém um pouco de estabilidade num time que claramente sofreu com a instabilidade de uma troca de comando. Então se você trocasse de novo, era capaz de afundar mais uma vez, né? E fica com mais uma sequência ali complicada, porque os jogadores iam ter que começar a fazer funções que eles não estão acostumados ainda. Alguns jogadores talvez perdessem posição, jogadores que não vêm jogando tanto ganhariam chance para se encaixar mais no sistema de jogo do Ramires, e daí talvez demorasse para adaptar, e talvez isso fosse complicado e tirasse o Inter de vez da disputa por uma vaga na Libertadores, né? Então acho que o Abel dá uma estabilizada nisso, né? Não é o meu nome preferido, não acho que o Inter, no final, com o Abel jogando esse jogo que joga, ele deva ter fôlego ali. Eu não consigo ver o Inter com fôlego para ir buscar 6 pontos do São Paulo e ainda manter a diferença sobre os outros times. Tem aproveitado, feito alguns bons resultados ali, aproveitado que os outros tropeçaram, mas eu ainda acho que falta algo nesse Inter.
Eu ainda acho que falta algo nesse Inter. De qualquer forma, estancou sangria. Tá de volta ao título, a torcida voltou a ficar empolgada, dá para acreditar de novo. Alguns jogadores começaram a aparecer, e nisso acho que daí a gente tem que reconhecer. O Kudê era um problema do Kudê. Eu até gosto do trabalho dele, elogiei ele aqui, achei que ele foi sabotado pela diretoria anterior do Inter, até fiz um vídeo falando disso. Mas o Kudê também, uma coisa que eu falei até naquele vídeo, o Kudê poderia ter ido melhor em ter sabido explorar melhor jogadores jovens do Inter, né? O Kudê não fez muito isso. E o Abel tem feito mais, a gente vê o Caio Vidal aparecendo, o Yuri Alberto vem numa sequência de bons jogos. Isso é uma coisa que no final das contas o Abel tem feito bem, merece crédito por isso. Não é só porque eu critiquei que eu vou ficar batendo no Abel em tudo, não. Acho que ele merece algum crédito por ter dado espaço para esses jogadores e ter feito esses jogadores crescerem, ganharem confiança. E são jogadores até que num trabalho futuro podem ajudar bastante o Inter, porque justamente o Inter deve passar por alterações ali na sua dinâmica de jogo com o novo treinador, e ter esses jogadores mais dentro do elenco, ali mais competitivos ali por posição, vai ser fundamental para o Inter. Então acho que, no final das contas, eu não acho que o Abel seja a melhor escolha para o Inter em longo prazo, mas eu acho que foi bom o Inter ter mantido o Abel agora neste momento, porque dá uma estabilidade de trabalho, e o time estava precisando ali, depois de uma troca tão súbita ali do Kudê pro Abel, o time sentiu muito, não podia ficar sentindo uma outra dessa, né? Então o time se estabilizou, voltou a ganhar pontos, não é um time espetacular, acho que não é o futebol que o Inter pode jogar, o melhor futebol que o Inter pode apresentar, mas é um futebol que no final das contas tem sido competitivo, tem ganhado alguns pontos ali, e voltou à briga pelo título brasileiro, tá 6 pontos atrás do São Paulo. As projeções que você pode eventualmente fazer com outros times talvez até sejam mais otimistas que as projeções que você faça com o Inter, mas o Inter na segunda posição, 6 pontos atrás do líder, não tem como dizer que o Inter não tem direito de se colocar na briga pelo título neste momento. Eu não vejo ele como o candidato mais forte dos que estão ali, mas ele está nessa briga, e ali o Abel merece algum crédito por ter conseguido dar essa estabilidade e ter feito um arroz com feijão ali que está funcionando, e ainda botando alguns jogadores jovens para aparecer. Isso de repente pode preparar o terreno para quando o Ramires chegar, que ele vai ter que alterar muito o time, tá? Não é que nem o caso que acho que o Cebola meio que foi preparando o Palmeiras e deixou um time bem mais no estilo do Abel. Então o Abel Ferreira, quando assume, pega um time já mais ajeitado pro jeito dele. Não acho que seja o caso do Abel pro Ramires, não é. Mas ele já traz mais jogadores na conversa, né? Na hora de brigar por uma posição, na hora de montar o time, tem mais jogadores nessa briga. Yuri Alberto não estava nessa briga, agora tá. Caio Vidal talvez esteja já, né? Esse tipo de coisa. Então acho que no final das contas pode ajudar, fora que o Ramires está ganhando esse tempo aí, imagino, para avaliar bem o elenco, para imaginar como adaptar esse time à ideia dele e se adaptar a si próprio um pouco ao que esse elenco tem a entregar. Tá bom? Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá deu aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.